Amém. Graças a Deus, a igreja pode se assentar. Como é bom ouvir a voz de Deus. E a gente cantou: Senhor, nos leva onde eu posso ouvir a tua voz. Ele trouxe você aonde você pode ouvir a voz dele, que é o momento em que a gente pronuncia a palavra dele, a gente proclama a palavra dele. Se não é um lugar, né? Mas é essa disposição de ouvir. Muitas vezes a gente está presente, mas a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Quando a gente clama ao Senhor, me leva no lugar onde eu posso ouvir a tua voz. É esse lugar onde a gente quebranta o nosso coração, que a gente prepara o solo para receber essa mensagem de Deus na nossa vida. E o Senhor já preparou você para ouvir a palavra dessa noite. Nós continuamos meditando sobre o amor que cuida. O amor de Deus que tem cuidado do seu povo. E em várias dimensões a gente tem visto o amor de Deus se manifestar na igreja. E um amor muito importante, não só para os dias de hoje. Quem veio na escola dominical ouviu um pouco dos primeiros anos do primeiro século da igreja e como o Senhor falou ao coração daquele povo, como eles precisavam ter a presença de Deus para continuar. Eles precisavam do cuidado de Deus, não só um cuidado platônico, abstrato, mas um cuidado real para cada um deles, que se manifesta no dia a dia, na história, sustentando, consolando, restaurando e nos dando força na caminhada. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós. E eu vou convidar os irmãos hoje a olhar a história dessa igreja primitiva, né? Lá no comecinho, como é que foi, o que é essa igreja, o que é essa história da igreja tem nos ensinar a respeito do cuidado de Deus através da igreja. Por isso, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Talvez as diaconisas da igreja já tenham ouvido a respeito desse texto, no sentido de que são os diáconos, as condições dos diáconos e diaconisas, né, que a igreja elegeu para isso, mas hoje nós não vamos olhar nesse sentido para essa direção, mas nós vamos olhar com um olhar maior do que apenas o ministério e o serviço diaconal. Então abra a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Mais uma vez, quando um juiz entra à sala, todos ficam de pé. Quando um governador entra, quando alguém é importante, a gente fica de pé em respeito. Que a gente possa, nesse momento, entender que é o próprio Deus falando conosco e é uma manifestação de amor e respeito. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, de espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, os 12 discípulos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a igreja reunida ali. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor
Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram-lhe as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações. A tua palavra foi proclamada, mas é o teu Espírito, Senhor, que testifica em nosso coração. Se a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, nada adianta, Senhor. Mas se o teu Espírito, Senhor, transformar essa palavra em vida, então, Senhor, seremos bem-aventurados. Muito obrigado, Senhor, por nos revelar a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Que interessante, né? Um texto bastante focado, bem fechado num tema específico. E o que isso pode nos trazer para as nossas vidas hoje? O que isso pode acrescentar na nossa vida como igreja, como convívio diário, né? Como exercício de expansão do reino que a gente tem feito? Tem bastante coisa. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é situar historicamente o que isso está acontecendo, em que momento que isso aconteceu, para a gente começar a abrir os olhos e falar, puxa vida, que interessante essa situação. A primeira coisa que a gente precisa olhar para isso é que aqui já é a igreja. Aqui não são só os discípulos e Jesus Cristo. Aquele tempo do Evangelho de Marcos, João, Lucas, Mateus, aquele tempo passou. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a profecia, morreu na cruz, ressuscitou, e agora Lucas continua o seu Evangelho, através dos livros dos Atos dos Apóstolos, relatando esse acontecimento. Então, quando a gente olha para esse texto, já é a igreja. Não são mais os discípulos, mas já é a igreja batizada com o Espírito Santo. Não são os discípulos ainda sem o agir do Espírito neles, mas já é a presença do Espírito Santo na vida deles. Não era mais uma igreja de 62 membros, que nem a nossa igreja aqui na Vila IP. Era uma igreja muito maior. Segundo os relatos, milhares de pessoas se achegaram à fé a partir desse momento em que o Espírito Santo vem e a igreja então começa a caminhar como igreja primitiva, como a gente chama ela de igreja primitiva. Eu sei que pelo menos 3.000 se converteram na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, revelando Jesus Cristo. A igreja então cresceu, já eram mais de 3.000 pessoas em comunhão naquela igreja. Imagina só o tamanho e o volume de coisas que estavam acontecendo. E uma marca importante de todos aqueles que estavam juntos, não era só a piedade no sentido de oração, de ouvir a palavra. Não, aqui a gente olha em Atos dos Apóstolos que existia uma expressão de cuidado entre essa igreja. Eles partilhavam entre si aquilo que cada um necessitava. Eles olhavam as situações que estavam vivendo e eles iam compartilhando. E essa alegria enorme, vinha fazer com que a igreja cada vez crescesse mais. Imagina o que começa a acontecer. A Vila IP tem 62 membros, no mês seguinte tem 150, no outro mês tem 947 membros, daqui 4 meses tem 7.000 membros. Imagina a loucura que vai se tornar a igreja a partir desse crescimento multiplicando, geométrico, né? Crescimento
geométrico, vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. É essa situação que a gente vê a igreja. É nesse momento que existe esse relato onde os discípulos, entre os apóstolos, param e falam o seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa, porque cresceu e nós estamos começando a ouvir burburinho, reclamação, porque a gente cresceu demais. Nesse momento surge uma necessidade de reorganizar a igreja, de organizar cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua tarefa, de centralizar a atividade. Começou a exigir maturidade das pessoas. Não era mais só ser membro de carteirinha ou não. Tenho lá minha carteirinha, eu ponho minha digital, a minha biometria, já sou, membro registrado daquela igreja. Não, era preciso que aquelas pessoas que estivessem lá estivessem maduras, porque elas iam ser necessitadas daqui para frente. E também passou a ter uma necessidade de responsabilidade. Cada um precisou ser responsável um pelo outro. Não mais eu sigo a minha vida de forma individual, mas eu começo a olhar e falo que eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso cuidar do outro. Meus amados, nesse momento, o cuidado não foi por acaso, não foi acidental. Não foi por acaso que os apóstolos se reuniram e falaram: a gente precisa fazer alguma coisa. Mas ele foi intencional. Os apóstolos viram a necessidade de continuar uma igreja viva, mas cada um cuidando da sua atribuição, daquilo que foi chamado. Então, a primeira coisa que eu olho para esse texto e eu trago como caminhada para nós hoje, é que somos chamados a estar atentos às necessidades que surgem na nossa comunidade. Olha só o que ele relata no capítulo 1, que naqueles dias, aumentando o número de discípulos, ou seja, a igreja crescendo, as viúvas começaram a ficar de lado. E aqui traz uma questão importante, que ele fala que eram as viúvas helenistas e não as hebreias. Aí tem uma distinção muito grande que a gente precisa entender. Helenistas eram aquelas mulheres que tinham a cultura greco-romana, que falavam o grego. As viúvas hebreias eram aquelas que eram judaicas, judias de tradição, de origem, elas falavam o aramaico. Então, esse relato nos mostra que, num determinado momento, aquela diversidade começou a gerar um conflito dentro da igreja. Novas demandas, novos tempos, novas demandas. Cada dia que passa, nós temos demandas novas na igreja. Eu lembro que no passado, nós olhávamos para algumas necessidades da igreja e que hoje não são mais necessidades, não são mais aquelas situações importantes na nossa caminhada. Nós estávamos conversando no Mercado Solidário a respeito das necessidades. Tem coisas que não é mais necessário como era no passado. Por exemplo, a educação de adultos continua importante, mas a demanda já não é mais tão grande quanto era anteriormente. Isso porque o Brasil mudou, independente de governo, de política. O que nós sabemos é que em 1900 e alguma coisa, 45, 70, antes de 2000, o analfabetismo era muito grande. As crianças não tinham condição de ir à escola. Hoje, as crianças, desde há um tempo atrás, elas já vão na escola. Então, hoje, adulto, ele já foi alfabetizado, mínimo. Não foi uma alfabetização maravilhosa, mas já foi alfabetizado. A gente tem a questão da internet que ajuda muito nisso.
Então, olhando para as necessidades, será que o foco hoje é também educação de adultos como prioritários? Não, surgiram novas prioridades. Nós estamos conversando sobre essas prioridades, mas a alimentação continuou importante e urgente. Então, quando a gente olha essas novas demandas, a gente precisa prestar atenção também quais são as demandas que a gente tem dentro da Igreja Nova, hoje, atualmente. Por exemplo, só uma pesquisa. Quem sabe quem é o tigrinho? Já falei uma vez aqui. Quem sabe o que é o tigrinho? Poucos sabem, né? Tigrinho é um aplicativo de jogo na internet que está trazendo vamos dizer assim, um tsunami, um terremoto na sociedade e muitas vezes forte no meio da igreja. As pessoas estão apostando mais do seu salário, estão ficando sem dinheiro, estão se endividando por causa do tal tigrinho. Será que essa não é uma nova demanda para que nós possamos cuidar da igreja, para que não sofra essas consequências? Era isso que os apóstolos viram, aquela murmuração entre as viúvas helenistas e as viúvas hebreias. Nós precisamos estar atentos. Nós, liderança da igreja, conselho, nós, membros da igreja, precisamos estar atentos. Quais são as necessidades novas que estão diante da nossa vida? Um outro exemplo de necessidade importante, eu lembro que quando eu era criança, existia no reunião de pais e mestres, um casal separado no meio, ou um casal que casou novamente, o segundo casamento, no meio de todos aqueles lá. Então, 10%. Hoje, se você for nas escolas e na reunião dos pais, essa proporcionalidade mudou. Será que a igreja está preparada para amar e cuidar desses casais que estão vivendo essa nova estrutura de relacionamentos? É importante isso, porque essas pessoas, eles estão vivendo uma situação diferente e que precisam do mesmo cuidado do que aquele casal que tem 50 anos de casados. São demandas novas, são tempos novos e a gente precisa estar atento. A igreja saudável não é aquela que não tem problemas, mas é aquela que percebe quando alguém está sofrendo e age para aliviar a sua dor. Isso é muito importante a gente saber. Porque nós nunca seremos perfeitos porque não temos problemas. Teremos sempre murmurações. A murmuração faz parte da vida do povo de Deus. O grande problema é quando a gente não escuta essas murmurações, quando nós não trabalhamos no sentido de atender e aliviar esse sofrimento. O amor que cuida, ele não é um amor ignorante e que age no improviso. O amor que cuida, que se manifesta, é um amor que se organiza para isso. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é fazer de qualquer jeito. Não se preparar, não se organizar. A gente ouviu, sai correndo para fazer. Veja bem o que os apóstolos fizeram aqui. Eles não olharam para nível de importância. Não, é mais importante a palavra e a oração do que o serviço às viúvas. Não foi isso que os apóstolos fizeram. Os apóstolos disseram, precisamos manter-nos fortes na palavra e na oração, mas precisamos ter pessoas também capacitadas para servir aqueles que estão necessitados. Aquela convocação, ele mostra um sentido de empatia dos apóstolos pela igreja. Imagina que eles ouviram aquela murmuração e eles só ouviram porque se colocaram no lugar. E muitas vezes a gente não escuta, não tem uma escuta ativa porque a gente não se põe no lugar da pessoa necessitada.
A gente olha para a nossa vida, para o nosso legalismo, para aquilo que a gente vive como religião perfeita e esquece do sofrimento da pessoa que está ao nosso lado. Eles lá não, os apóstolos não. Eles se sensibilizaram com aquela situação das viúvas estarem sendo preteridas naquele momento. E eles falam, não vamos abandonar a palavra, mas vamos também cuidar daqueles que estão sofrendo. Duas coisas importantes aqui. Abandonar a palavra que ele quis dizer, não é que eles iam deixar de pregar para atender os outros. Eles não iam perder o foco. O foco da igreja é proclamação da palavra. O pastor tem que pregar a palavra. Os presbíteros têm que pregar a palavra. Os diáconos têm que pregar a palavra. Os membros têm que pregar a palavra. A gente tem que proclamar. Pregar, eu não digo sermão, que nem o pastor está aqui na frente falando, mas proclamar a palavra. E os apóstolos pensaram e, movidos pelo Espírito, falaram, nós não podemos abandonar a pregação, porque é através da pregação e da oração que a igreja, que o reino de Deus alcança aquele que está perdido. Mas eles também não colocaram o servir à mesa apenas por um serviço assistencialista. Não foi lá só fazer uma cesta básica e dá para quem está precisando. Não é essa a proposta dos apóstolos. A proposta deles, no sentido de servir, é estar próximo e cuidar daquelas viúvas que estavam sendo desmerecidas e esquecidas. Esse é o serviço da mesa. Os nossos diáconos sabem muito bem que o propósito não é apenas fazer ação social. A diaconia está envolvida no cuidado. E é esse cuidado que cada um de nós é chamado a viver como igreja. O cuidado do outro. Mas, de qualquer forma, pega a cesta de alimentos que tem ali e entrega lá que ele está passando fome. Será que é isso? Ou precisa de uma organização? Não de uma institucionalização, mas de uma ordem. Aqui fica claro que é importante que a igreja se organize. Cada um cumprindo a sua função, como um dedo no corpo, como os olhos no corpo, como o pé no corpo. Se todo o corpo funciona bem, a igreja vai bem. Quando a gente não delega, quando a gente não se organiza, a gente tem alguns sintomas, como se fosse, vamos dizer assim, um machucado no corpo, que a gente precisa tratar. O primeiro sintoma, sentido que a gente tem, quando a gente não compartilha a caminhada, o serviço, aqueles que estão fazendo ficam cansados, porque eles têm que fazer tudo sozinho. Ficam cansados, falham, se sentem culpados porque falharam e se sentem desgastados. Tudo porque carregam sozinhos todo um peso. Naquele momento não está escrito, mas eu fico imaginando que aquela murmuração era pessoas que estavam tentando separar e atender as duas viúvas e não estavam conseguindo dar conta sozinhos. Eles queriam, o Espírito Santo estava sobre eles, eles viviam em comunhão, mas como eles não estavam organizados, começou a murmuração, provavelmente por cansaço na centralização. Quem faz muita coisa ao mesmo tempo fica suscetível a erro. Hoje em dia, os nossos jovens lá atrás são multifuncionais. Eu não consigo, eu faço uma coisa de cada vez. Agora, eles conseguem fazer 1000 coisas de uma vez só. Você vai, mexe num... Vai... Né, Letícia? Letícia está dando uma risadinha assim, é porque é mais ou menos assim, né? Está estudando, mas está com o rádio ligado, mas está lá fazendo. Na minha cabeça não entra, eu tenho que focar.
Agora, aquele que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não por dolo, não por descuido, mas é tanta coisa que eu preciso fazer que eu acabo falhando. E aí vem a murmuração, a pressão da igreja: olha, fez errado, acusando, mas será que não está sobrecarregado? Será que se tivéssemos mais pessoas preparadas, agindo, ela teria mais tempo para fazer aquilo que ela precisa? Quem assume quem quer ter o domínio de muitos ministérios, acaba desgastando o seu relacionamento. Isso é evidente em todas as igrejas, espalhadas por toda a face da terra. Aquele que quer abraçar e segurar tudo, ele acaba se desgastando no relacionamento da igreja. Nós não podemos tomar conta de um ministério, de um serviço, é meu. Não. Nós precisamos compartilhar, delegar. Aquele que precisa de ajuda, chama, me ajuda na caminhada. Vai ficar mais leve para todo mundo. Os apóstolos delegaram os serviços, eles não abraçaram como deles, não, nós somos os líderes, os mais importantes, mas eles delegaram entre os outros. Por quê? Porque eles eram incapazes? Não. Porque eles compreendiam que a igreja é um corpo e cada um tem a sua função dentro do corpo. Por isso a igreja deve procurar amadurecer na fé, compreender essa dinâmica de ser corpo, de cada um poder contribuir para o cuidado do outro. Por quê? Porque cuidar de pessoas, que para cuidar de pessoas nós precisamos estar amadurecidos na fé. Ai, pastor, agora nós vamos ter um problema. Você está falando de maturidade, e como que você vai julgar a questão de maturidade, que veja bem. Gente, não sou eu que estou experimentando essa questão. Os próprios apóstolos. Se você não acredita em mim, não tem problema. Creia nos apóstolos, no como eles organizaram a igreja. Olha só, aqui o verso 3, 4, 5 e 6. O que os apóstolos olharam para separar pessoas para cuidar de pessoas? Homens de boa reputação. Então não era só quem lia a Bíblia, não é só quem fazia jejum, mas é aquele que andava de forma correta no seu dia a dia. Cheios do Espírito Santo. Não eram legalistas, mas davam liberdade para agir por meio do Espírito Santo. Imagina o fruto do Espírito manifestando na vida, na caminhada daquela pessoa. E pessoas que eram sábias, que tinham discernimento e entendimento para resolver os conflitos da caminhada. Algo que mostra para nós sinais de pessoas que eram maduras para exercer esse ministério. E eles separaram algumas pessoas. Eles separaram 7 pessoas. A Laodiceia, hoje de manhã, falou sobre a morte de vários líderes da igreja. Você que não tem vindo na escola dominical está perdendo o suprassumo da cultura, né? Ó, gostou dessa? A Amadá falou para mim não falar mais coqueluche, que é coisa do passado, é antigo. Mas olha só que interessante. Estevão, Pármenas, Filipe, Nicanor, Timão, Nicolau, pessoas que viviam de forma madura na fé. Não foi e jogou para cima as carteirinhas de membros e pegou o primeiro que caiu, porque tinha necessidade. Não, foi lá atrás. Agora, o que é ser maduro na fé? Esse é o ponto-chave que nós estamos trabalhando e que é a caminhada clara da igreja. O que é ser maduro na fé? De forma fácil, rápida, é aquele que tem mais de 40 anos como membro da igreja. Será que isso
pode mostrar maturidade na fé, aqui algumas coisas muito importantes que a gente já vê nesse texto. Primeiro, uma vida moralmente íntegra. Olha para a sua vida, para a sua caminhada. Você tem vivido de forma íntegra? Se afastado da dubiedade, da mentira, tem se afastado dos rolos, da corrupção, do engano? Como que você tem vivido a sua conduta diária, não só dentro da comunidade, mas na sua vida? Maturidade é andar de forma ética, espiritualmente madura. E maturidade na fé não é aquele que sabe de cor a Bíblia de cabo a rabo, mas é aquele que tem intimidade com Deus, conhece a Deus, ama ao Senhor. E como eu já falei, pessoa que tem discernimento. Quantos conflitos a gente vive, quantas murmurações a gente vive na igreja, e muitas vezes não temos discernimento ou sabedoria para tratar essas questões. Pessoas ficam magoadas por anos por conta de atitudes sem sabedoria. Por isso, o líder precisa ter maturidade, para ele compreender a palavra de Deus, saber o que Jesus nos ensinou, para que ele possa conduzir a igreja no caminho do amadurecimento. E qual é esse caminho? Qual é o caminho que eu devo trilhar para me tornar um crente maduro? Será que é apenas frequentar o culto de domingo? Vou na igreja todo domingo, sou maduro. Será que basta o culto de domingo para que a gente possa amadurecer? Não é só cumprir obrigações religiosas. Amadurecimento espiritual passa por um processo de tornar-se discípulo. Tornar-se discípulo é um engajamento na caminhada que Cristo nos ensinou. Todos esses líderes que foram eleitos para serem aqueles que serviriam as mesas, eles frequentavam cultos, mas eles também foram discipulados por Jesus. Não diretamente por Jesus, mas foram discipulados por aqueles que viveram com Jesus. Os apóstolos caminharam com eles. A gente tem o registro de Tito, de Timóteo, aqueles moços que se tornaram líderes da igreja, foram aqueles que caminharam com os apóstolos, aprenderam no dia a dia, assim como os discípulos aprenderam com Jesus. Aqueles que estavam ali, que a gente acabou de ler, Pármenas, Filipe, caminharam com os discípulos, mas não foi só o ensino dos discípulos que fez eles amadurecerem, mas foi a caminhada com a comunidade, aonde a comunidade começou a reconhecer em cada um deles o crescimento. O nosso desafio não é olhar para o outro e saber se ele é maduro ou não. O nosso grande desafio é levar a igreja a sair de um estado de não tão maduro para um momento de maior maturidade, maior alicerce na caminhada. O discipulado não é escola bíblica, não é educação cristã. Quem vem na escola dominical está sendo discipulado? Não, ele está aprendendo a palavra. O discipulado vai além disso. Ele envolve o cuidado mútuo. É uma caminhada conjunta que nos molda na nossa vida. Nossos líderes aqui da igreja já fazem 6 meses, 5 meses, é o 5º encontro, não, 6º, né? Já fazem 6 meses que estão se encontrando uma vez por mês, para compreender a caminhada de discipulado, para entender como que funciona essa caminhada, para que nós, como líderes, possamos estar mais maduros na caminhada. E o momento que nós estamos vivendo agora é o momento de caminhar junto
durante um mês. O mês passado, nós dividimos essa liderança em grupos de 2 e eles caminharam juntos. Agora, no mês de junho, eles vão continuar juntos, caminhando um com o outro, edificando um ao outro na palavra, orando um pelo outro na caminhada, ajudando a aprimorar, a melhorar a sua caminhada ética e moral. Esse é o caminho que nós estamos trilhando. Por isso, em breve, vocês poderão participar dessa caminhada. Não vamos fazer tudo à correria, vamos formar, transformar. Não, não é nesse caminho. Nós vamos fazer de forma organizada. Primeiro nós vamos aprender a caminhar como discípulos. Depois nós vamos convidar a todos a começar a entender e a caminhar como discípulos. Logo, logo, a igreja vai estar mais próxima dessa caminhada do discipulado que nós estamos vivendo. O último ponto que eu quero trazer dessa reflexão, ele vai para o capítulo 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava, e até um grupo de sacerdotes religiosos obedeciam à fé. O que eu vejo nesse relato, quando a igreja cuida bem das pessoas, o evangelho cresce. O segredo aqui é cuidar de pessoas. É proclamar a palavra, mas é também cuidar de pessoas. O discipulado nos leva a ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, se nós vamos caminhar como igreja de Jesus Cristo, nós temos que caminhar semelhante a Ele, a agir como Ele agia. Um exemplo no sentido de cuidado é que Jesus alimentou famintos, Jesus acolheu os marginalizados, Jesus cuidou dos necessitados, Jesus serviu os seus discípulos. Se nós queremos imitar o Senhor Jesus, o primeiro passo é o cuidado entre nós. E essa vida de cuidado do outro era um testemunho de que a profecia apontava que ele era o Cristo. Se o Senhor não tivesse curado os cegos, se o Senhor não tivesse feito os milagres que Ele fez, se o Senhor não tivesse obedecido ao Pai, Ele não testemunharia que Ele era o Filho amado de Deus. Mas a vida de Jesus mostra quem Ele é. Os discípulos de Jesus, quando imitavam o Senhor Jesus na sua caminhada, eles eram chamados de cristãos, porque a vida deles testemunhava o Evangelho. Jesus obedeceu ao Pai. Os discípulos imitavam o Senhor Jesus. E nós? Qual é o testemunho que nós temos dado na nossa vida? Melhor, qual o seu testemunho no seu lugar? Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua vizinhança. Qual é o testemunho que você tem dado? A sua vida tem testemunhado a Jesus através do cuidado e do amor ao próximo? As suas condutas éticas e morais representam Jesus? Se alguém perguntar como Jesus faria, ele olharia para a sua vida, para se espelhar e entender, Jesus faria assim? Ou não, tem passado longe disso. O mais importante, meus amados, não é olhar para o outro, não é olhar para aquele que está caminhando e julgá-lo na sua caminhada. O que nós precisamos fazer diante desta palavra é olhar para nós, para o nosso testemunho. O que eu tenho caminhado? Se tivesse uma necessidade, a igreja crescesse, será que eu teria maturidade para ser escolhido para a igreja?
Será que eu já estou pronto, amadurecido para ser um presbítero da igreja? Nós estamos precisando de presbítero. Nós tínhamos 3 presbíteros e hoje nós só temos 2. Precisamos de pessoas que amadureçam, cresçam, tenham essas características para que assuma e divida a carga do trabalho. E quantos outros mais serviços nós temos, quantas outras necessidades a gente vive precisando de pessoas maduras para que possam exercer essa atribuição. O convite hoje é muito claro. É falar, pastor, eu quero dar um passo de amadurecimento na minha vida. Eu não digo que você está dizendo, eu sou imaturo e quero amadurecer. Não. Eu quero dar um passo para ser melhor. Eu quero sair desse estágio que eu estou e eu quero crescer na fé. Porque eu quero ser usado por Jesus no seu reino. Eu quero fazer parte dessa obra. Para isso a gente precisa crescer na fé. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. E logo em seguida nós vamos participar da ceia. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu sei que isso é desafiador para a tua igreja. Para muitos pode soar como legalismo, para outros pode soar como mais um programa da igreja, mais um curso da igreja. Mas, Pai, o que eu quero que o Senhor traga ao nosso coração é a certeza de que o Senhor nos chama ao crescimento espiritual e para ser instrumento útil nas tuas mãos para a edificação da igreja, Senhor, e também para a expansão do teu reino. Senhor, essa obra não é minha, Senhor. Essa obra, Senhor, não é da Laodiceia, Senhor, superintendente da educação cristã. Essa obra, Senhor, é do Senhor através do Espírito Santo. Por isso eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações. E que a nossa comunidade, Senhor, a Tua igreja reunida aqui na Vila IP, Senhor, possa crescer, meu Pai, na fé. Para que todos nós possamos estar maduros no dia da volta de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos